E a gente avança aqui para a próxima pauta, que tem a ver com o Abril Indígena. O Ministério dos Povos Indígenas inicia a programação do Abril Indígena. A gente tem o Dia dos Povos Indígenas, né, no dia 19 de abril. E aí tem uma programação do Ministério dos Povos Indígenas e da APIB também, não é isso, Rosiane? Exatamente. Acho que o Ministério dos Povos Indígenas divulgou ontem todo o início de uma agenda relacionada ao Abril Indígena. Eles vão utilizar o mês inteiro para trazer em contato com a sociedade as suas pautas, né, para tentar popularizar essas pautas, que as pessoas compreendam um pouco melhor e desfaça entre nós muito preconceito que nós temos em relação às importantes e urgentes pautas indígenas. Ontem, eu achei importante isso, o Ministério divulgou uma pauta da ministra Sônia Guajajara, numa reunião, Rafael, a respeito de um seminário de retomada da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental das Terras Indígenas. Esse programa é conhecido como PENAGAT. Eu ouvi falar nele lá na Raposa Serra do Sol, quando eu estive fazendo aquela cobertura da Assembleia dos 50 anos da terra indígena Raposa Serra do Sol, e também ouvimos sobre ele na entrevista que fizemos com o Marivelton, lá do Alto Rio Negro, falando da importância da retomada desse programa, porque não é importante para os indígenas apenas a demarcação. É preciso uma série de estruturas que devem ser fornecidas também pelo governo para que esses indígenas consigam viver e proteger seus territórios. Você vê que muitos territórios que estão demarcados há décadas continuam sofrendo com uma série de ameaças, de invasões. Então, há necessidade de que algumas políticas públicas sejam efetivadas para que esses indígenas, inclusive, consigam uma autonomia na administração do território que é deles, né? Não fiquem ali dependendo de atravessadores ou sendo ameaçados por invasores. Então, isso vem por meio desse PENAGAT, da reativação desse PENAGAT, que a ministra Sônia Guajajara participou ontem de um seminário da retomada desse PENAGAT. Olha, o MPI divulgou que o principal objetivo deles, o que foi discutido lá nesse seminário, é definir diretrizes para a retomada desse programa, fazer um plano integrado com outros ministérios e restabelecer, ativar este mês ainda, um comitê gestor para analisar a situação de vários territórios, demarcados ou não, em todo o país. Isso aí é um passo importante, né, Rafael, nessa política indígena hoje, com espaço de voz nesses espaços de poder mesmo, porque tem uma ministra indígena. Um outro dado da agenda da ministra Sônia aconteceu no âmbito da FUNAI, que é importante também registrar. Eles fizeram todo um seminário, um encontro com funcionários e uma promessa de restabelecer planos de cargos e salários para os funcionários indígenas e indigenistas da FUNAI. Existe uma desestruturação muito grande que foi colocada assim numa potência destruidora realmente durante o governo Bolsonaro, né, no âmbito da FUNAI. A gente registrou várias vezes, fomos testemunhas de tudo que aconteceu lá, simbolizado muito na morte violenta do indigenista Bruno Pereira, mas são funcionários que são responsáveis por situações muito delicadas para o país e que eles também acabam ficando em situações de muita vulnerabilidade, sofrendo ameaças, riscos, e essa promessa deles, na verdade, além de atender o servidor público, ela tem a ver diretamente com a proteção desses territórios e a proteção dos direitos indígenas. Então, é uma pauta interessante aí que a gente precisa acompanhar e que, na verdade, vai depender muito do interesse, da vontade política do governo federal em relação à pauta indígena, porque hoje há toda uma desestruturação. Só que, né, dentro da realidade que nós tínhamos com Marcelo Xavier, há 3 meses atrás, com a perseguição e assédio aos funcionários, com risco na vida dos funcionários, com ameaças indígenas, a pauta indígena, os indígenas não tinham vez nem voz dentro da FUNAI. Essa reunião, claro, que acaba sendo mais um momento histórico dessa retomada da política indígena com a participação dos próprios indígenas nesses espaços de decisão e de discussão política. Muito bem, tá? Então, mais um assunto agora sobre esta programação toda especial, então, nesse mês de abril, Abril Indígena, já trazendo a Rosiane algumas informações de programações que já foram realizadas nessa abertura do Abril Indígena do Ministério dos Povos Indígenas, e a gente vai acompanhar, e claro, acho que vamos trazer aqui na coluna da Rosiane os outros dados e as outras programações desse mês que está só começando, né? 4 de abril ainda, a gente tem muita coisa para acompanhar.
Avançamos ou tem mais algum detalhe? Só para justificar, para colocar o link com o nosso ouvinte, esse assunto tem tudo a ver com a gente, porque nós estamos num estado em que há o maior número de populações indígenas. Então, há muito interesse no estado do Amazonas a respeito dessas questões. Ele influencia todas essas questões políticas relacionadas aos direitos dos povos indígenas, influencia nas nossas vidas também. Planetário, né? Quando a gente trata, por exemplo, da questão das mudanças climáticas e os dados que comprovam que as terras indígenas são mais preservadas que qualquer outra, né? Em relação à questão do desmatamento também. Rafael, eu só queria lembrar mais um detalhe. Você lembra que na semana passada a gente registrou a nomeação do André Baniwa, lá do Alto Rio Negro, por indicação do movimento indígena, inclusive o movimento indígena do Amazonas, a uma importante função no MPI, no Ministério dos Povos Indígenas, que é o Departamento Territorial de Direitos Ambientais, enfim, que trata sobre essa política, né, de demarcação dos territórios. Veja, essa pauta que a gente acabou de tratar na coluna prioritária do MPI, que vai ter um espaço maior de discussão agora nesse mês de abril, tem tudo a ver com a pasta do André Baniwa. Então, vamos acompanhar aí.